A gente vai maquiar, mas é impossível uma maquiagem bem feita sem uma pele limpa e hidratada. Então a Mary Kay tem 4 linhas para limpar o rosto. Tem a linha Botanical Effects, que é para peles sensíveis e adolescentes. Tem a linha 3D, que é para cuidados anti-idade. Tem a linha Clear Puff, que é para quem tem mais cuidados com acne, né? Que tem uma acne mais severa. E tem Tummy Wise Repair, que é para quem já tem perda de ácido hialurônico. Então, para quem já tem uma pele mais com perda de, além de perda de firmeza, também perda de volume, geralmente a partir dos 40, 45 anos. O que eu utilizei no meu rosto? Gel de limpeza, tá? Gel de limpeza 4 em 1. Agora eu vou utilizar o tônico. O tônico que eu utilizo, tudo que eu utilizo é da linha Tummy Wise, tá? Eu sempre passo o tônico assim em mim. Eu já passo o tônico direto na pele. O tônico, ele precisa ficar na pele, tá? Então, a gente pode passar com algodão, que é excelente. Só que se a gente passar assim, a gente vai deixar ele mais na pele. E ele vai criar uma película protetora. Então, tônico, gurias, serve para tonificar, para aliviar a linha de expressão, minimizar os poros dilatados, fazer com que a tua pele fique mais sequinha ao longo do dia, e esse tônico, ele potencializa a hidratação dos outros produtos. Então, agora eu vou utilizar o hidratante, vou utilizar o diurno, tá? E essa é uma dica muito legal para vocês. O noturno a gente utiliza para descansar. O noturno a gente utiliza à noite na hora de dormir. Se você ficar exposta a luzes, você utiliza o diurno de novo, tá? Então, passo o hidratante, sempre pra trás, tá, gurias? Pra cima na testa e pra trás nas bochechas, pra cima no bigodinho chinês, tá? E aí, depois, pra finalizar, uma generosa camada do área dos olhos. A área dos olhos é o lugar do corpo humano onde antes aparecem linhas de expressão. Nós não temos glândulas sebáceas nessa região. É uma região bem fininha e bem sensível e ela precisa de um cuidado mais específico. Principalmente antes de maquiar, para não aparecer linhas aqui. Então, capricha na hidratação da área dos olhos, tá? Então, isso é básico, eu faço todos os dias antes de maquiar, para uma maquiagem mais bonita. Agora, minha pele tá tratada. Vou utilizar lábios de seda, tá? Nós estamos aí numa época mais fria do ano. O uso excessivo de máscaras agora, a gente fica dentro da máscara fazendo assim, ó. O vapor quente resseca muito a boca, muito. Então tá aqui um potencial produto para vocês apresentarem para as clientes. E quem é cliente que está assistindo, tá aqui um produto bem importante. Esse produto ele é composto de 2 itens. O primeiro é uma máscara esfoliante com microcristais de açúcar, que faz uma esfoliação suave nos lábios, tá? Então, eu passo ele na boca e eu faço movimentos circulares para esfoliar. Usa-se no mínimo 2 vezes ao dia, 2 vezes na semana, desculpa. A boca fica maior, mais vermelha e sai aquelas películas, aquelas pelezinhas soltas. Amor, pega um paninho pra mim. A gente pode retirar com água abundante ou com algodãozinho molhado, um paninho molhado. Gurias, mas ó, tá saindo muita pelezinha aqui, tá? Quanto mais movimento você fizer, melhor. É muito bom. Retira. Ele é docinho. Dá vontade de comer, na verdade. Fica com um bocão de Angelina Jolie. Daí, quando tu vai maquiar, tu tem a opção de passar ele agora ou de passar ele depois do batom. Quando eu passo ele agora, o que vai acontecer? Ele vai hidratar a minha boca, mas o batom diminui a fixação depois. O que eu posso fazer? Passar agora e me maquiar e na hora de passar o batom, tirar o excesso. É uma excelente oportunidade, mas o bom mesmo da vida é fazer isso antes de dormir. Sabe quando tu vai escovar o dente? Daí faz a esfoliação, passa o bálsamo bem grossinho e vai dormir.
a sensação é maravilhosa. Eu retirei com uma toalhinha, mas se vocês retiram com água é melhor. Eu tô sentindo ainda umas areinhas, então o melhor é retirar com água abundante, tá? Então agora a gente tá tratadinha. Agora nós vamos maquiar. Primeiro item que nós vamos utilizar para maquiagem, e ó, clientes, tem que estar na tua lista, no topo da tua lista dos desejos. Primer. O primer, ele cria uma película na nossa pele pra gente maquiar. O meu já tá no final aqui, ó. Mais ou menos essa quantidade, que equivale a uma pérola, tá? Um pouquinho mais que uma pérola, porque eu gosto bastante desse produto. Nós vamos dar ênfase nessa região, que é a região onde tem poros mais dilatados. O que esse produto faz? Ó, gurias, não fica esfregando muito. Espalha ele e deu, tá? Não precisa ficar esfregando a mão, ó. Eu só tô espalhando ele. Vocês vão sentir se vocês estão provando o primer da Mary Kay. Vocês vão sentir uma textura muito aveludada. O toque é maravilhoso. Então, ele cria essa película na nossa pele para maquiagem fixar melhor, durar mais tempo e ficar com um aspecto mais natural, um aspecto mais bonito. Então, essa textura aqui que você sente faz total diferença também no acabamento da pele. Agora, nós vamos vir com a base, tá? Vamos utilizar esse pincel. A Mary Kay tem 2 pincéis. Ai, queria achar o outro pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. A Mary Kay tem 2 pincéis aplicadores de base. Esse pincel oval, que a gente aplica assim, ó, em movimentos circulares. E esse pincel chanfrado, com essa tecnologia Kabuki, que eu sou apaixonada. O valor dos dois é o mesmo, é questão de você gostar mesmo, mas eu gosto muito mais desse. Que você pode fazer 2 formas diferentes de aplicação. Batidinhas ou deslizando. Quando tu desliza, fica um pouquinho mais fino. E quando tu dá batidinha, fica um pouquinho mais coberta a pele. Então, é legal que tu saiba essas 2 diferenças. Porque com a mesma base e o mesmo pincel, tu pode fazer 2 coisas diferentes. Vamos lá. Eu gosto de passar a base assim, direto no rosto. Quando eu passo a base direto no rosto, eu não sujo tanto o pincel. Ó, gurias, tem que passar a quantidade. Vou tentar desligar uma luz aqui porque eu tô me achando tão branca. Ó, gurias, quando a gente passa uma quantidade muito pequena, a gente não fica com uma pele bem coberta. E ó, hoje nós vamos fazer olho black. Não dá pra fazer olho black com pele mais ou menos feita, tá? Olho black chama muito atenção. Se a gente faz uma pele mais ou menos, a gente fica com uma cara de suja que nossa. Olho black destaca as olheiras, então quando a gente faz olho black também, nós caprichamos no corretivo, tá? Então hoje vai ser bem diferente do que geralmente a gente faz. Ó, na testa sempre pra cima e deslizando pro lado. Esse pincel tem essa parte chanfradinha que dá bem certo as curvinhas aqui do nariz. Passa na pálpebra. Vai bem perto da orelha aqui, ó. Deixa eu pegar um espelho. Porque senão eu não vejo o acabamento. E um segredo pra vocês, tá? O pincel de base, ele não dá acabamento. O pincel de base, ele faz a aplicação da base. O que vai dar acabamento vai ser agora. Ó, então eu só espalho, não fico esfregando muito e limpo o pincel no pescoço. Eu geralmente passo a base nos lábios. Como eu passei agora o bálsamo, eu vou deixar ele ali hidratando. Então eu não vou passar a base nos lábios, eu vou contornar a boca. Lembra de pintar embaixo do nariz. Eu brinco que rico ri pra trás, assim, ó. Então tem que passar embaixo do nariz, tá? Ó, apliquei. Agora, com a esponja úmida, pra ela ficar bem maciazinha assim, nós vamos dar acabamento. O que é isso? Leves batidinhas. Quando eu dou esse acabamento aqui, eu tiro o excesso e eu deixo a aplicação da base muito mais suave. Ela ajuda a base a aderir na pele.
Então é a esponja umedecida com água e bem levinha. Ó, eu não toquei a mão na minha pele para passar base, tá? E eu nem coloquei a base na minha mão, então eu evito oleosidade com isso. Pronto, passei a base e dei o acabamento. Agora eu vou passar um corretivo. Eu não me incomodo com as minhas olheiras, tá? Eu não tenho olheiras, pouquíssimo. Isso está relacionado com o tratamento que eu faço com o produto da área dos olhos que aumenta a microcirculação. Tenho bebê pequeno e a última noite eu dormi 3 horas. Mas mesmo assim eu não tenho olheira por conta do tratamento, tá? Então, como eu não tenho olheira, eu vou utilizar um corretivo claro. Ó, a Mary Kay tem corretivo pêssego, é o melhor corretivo para olheiras. Ó, o corretivo pêssego é o que existe de melhor. Corretivo pêssego é o que existe de melhor para olheiras. Tem os corretivos escuros que você pode utilizar para os contornos e tem os corretivos claros. Eu vou utilizar corretivo claro porque o que eu quero, qual que é a minha intenção com esse corretivo? É dar luminosidade, tá? Eu quero dar luminosidade para minha maquiagem. Eu quero destacar essa parte de baixo do meu olho. Então o que eu faço? Ó, com esse corretivo também, se eu quiser, eu posso fazer já o centrinho aqui do meu nariz, a minha boca, um pouquinho aqui nesse ponto, tá? Quem quer destacar um pouquinho o queixo, limpa o pincel, na verdade. Olha só. Agora, gurias, eu vou espalhar só com a esponja umedecida, tá? Então, são os pontos de luz abaixo dos olhos, centro do nariz, topo da boca, centro do queixo e um pouquinho ali na testa. Agora eu venho com a minha esponja umedecida e vou dar acabamento. Nunca esfrega, só batidinhas. Daí, ó, eu subo lá em cima da minha pálpebra. Isso vai ajudar a minha sombra a fixar também, ó. Então, gurias, geralmente vocês participam das minhas aulas de maquiagem e vocês sabem que eu quase nunca uso corretivo. Só que a gente vai fazer um olho black e a gente precisa de uma pele bonita. Ó, pra mim, olho black, ele é um componente de uma maquiagem bem feita. Não dá pra ficar fazendo olho preto com uma pele cagada. É a mesma coisa de gente que passa batom vermelho sem passar base, pelo amor de Deus. Ó, na boca. E ó, gurias, quanto mais vocês batem, mais o corretivo some. A nossa ideia é ficar mais clarinha nessas regiões, então não faz sumir todo o corretivo. Dá umas batidinhas, mas deixa essas regiões mais claras. Ó, se vocês olharem, eu tô bem mais iluminada nessa região. E essa é a intenção. Eu não vou fazer isso aí sumir. Vou deixar assim. Toda vez que vocês utilizarem corretivo, vocês precisam utilizar um pó translúcido em cima. Vamos pensar juntas. Nós já temos aqui nessa pele o primer, que criou a película. Nós colocamos a base e sobre a base nós colocamos mais um creme, que é o corretivo. Agora nós precisamos selar isso. Então eu vou pegar o pincel, ó, vou pegar o pincel de pó, esse pincel mais gordinho, porque ele espalha menos. E eu vou colocar a sombra, o pó translúcido, ó. Eu não vou espalhar, eu tô colocando e deixando ali. Qual que é a minha intenção? Que o corretivo pegue o quanto ele precisa desse produto. Ó. Fica enfarinhada.
Fiz isso, eu posso continuar minha maquiagem e deixar isso pra varrer depois, ou se tu fica agoniada, tu pode varrer. Eu geralmente vou deixando, tá? Ele vai caindo. Só que eu sei que tem gente que tá assistindo às vezes e fica passando mal. Tem as pessoas que têm toque, aquelas pessoas que não conseguem deixar a porta do guarda-roupa aberto, que elas passam mal de ver. Então eu já vou tirar, tá? Tirei. Vai ficar mais branco? Vai ficar. A gente não terminou, então deixa ali mais branquinho, que tá bem seco, não tá transferindo nada, nada. Pode tocar a tua pele com força que tu vai perceber que não transfere nada. Agora nós vamos contornar, tá? Eu vou contornar com pó. Eu acho o contorno mais fácil e super bonito, ninguém erra. O pó que eu estou utilizando é o Latte, tá? Então eu pego o pincel de blush, coloco aqui, pego o pó Latte, coloco aqui em cima na ponta da minha orelha e desço em direção ao meu nariz, à minha boca, ó. Esse pincel, ele já tem o desenho para esfumar. Então, já fica embaixo mais escurinho e em cima mais esfumado. Mas aí eu faço um movimentinho ou vai e vem ou bolinhas para esfumar. Daí eu desço e marco esse ossinho aqui embaixo para ficar mais magra. E eu marco um pouquinho aqui essa entradinha que eu tenho bem a entradinha aqui, ó. Então, nada mais é do que um 3. Um 3 deitado. Ó, de novo, se alguém não pegou, ó. Marca e esfuma. Desce, marca o ossinho aqui embaixo. Sobe, marca a testa. Geralmente, eu preciso pegar mais um pouquinho aqui pra testa, tá? E, gurias, eu tive bastante queda de cabelo depois que eu ganhei na Cecília. Então, aqui, o meu cabelo entrou muito lá dentro. Então, eu sempre escureço bem aqui pra dar essa ilusão de ótica. Na maquiagem, tudo que a gente quer diminuir, a gente escurece. Agora, vamos dar uma marcadinha nesse narizinho, meu amor. Ó, vou utilizar o pincel de corretivo, porque ele é um pincel que tem uma cerda mais firme e fica ótimo para isso. Eu vou pegar o mesmo pó de contorno e eu vou desenhar aqui em cima do meu nariz, ó. E esfumo para baixo. Então, é uma linha em cima do meu nariz. Olha só, vou fazer a outra antes de esfumar para vocês conseguirem ver, ó. Eu posso sair daqui da sobrancelha, mas eu preciso fazer a tirinha em cima que vai ficar branca bem fininha, ó. Ó. Então, eu esfumo pra cá e esfumo pra cá. E deixo o centro mais clarinho, ó. Que é o que dá a ilusão de que o meu nariz é mais fino. Quem quer diminuir o nariz de batata, aqui embaixo, ó. Ó, guria, se vocês entenderem a lógica, fica fácil. Na maquiagem, tudo que a gente quer diminuir, a gente escurece. Tudo que a gente quer aumentar, a gente clareia, ilumina. Pronto. Ó, dá uma esfumadinha pra não ficar com cara de suja. Quase o pitangui. Fiz quase uma cirurgia plástica. Agora nós vamos iluminar, tá? O iluminador que eu vou utilizar é o Glazed, que é um iluminador lindíssimo. Eu vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizei o escuro, mas agora eu vou utilizar ele deitadinho do outro lado. Aonde que eu passo o iluminador? Aqui em cima da bochechinha, fazendo uma curvinha aqui na minha têmpora. Dos dois lados, ó. Bem leve o pincel, tá, mulheres? O iluminador, ele precisa dessa fricção, desse movimentinho de vai e vem, mas ele pode ser passado e deve ser passado bem levinho. No nariz, para ter mais precisão, eu gosto de utilizar a pontinha do dedo, assim, ó. Eu gosto de iluminar
aqui em cima no nariz e a pontinha, ó, pra deixar o nariz mais empinadinho. Eu gosto de iluminar aqui em cima do lábio. Isso dá muito destaque pro batom. Tá super na moda, né, gurias? Pele glow. E eu posso colocar um pouquinho na testa. O que que tu tem que cuidar? Por exemplo, a minha pele é uma pele que tem uma tendência a ser um pouco mais oleosa. Se eu colocar muito iluminador na testa, eu posso ter a impressão de que eu tô com a pele oleosa. Então, se tu é assim, evita. Pronto, estamos com a pele pronta. E eu vou dizer pra vocês que isso faz a diferença na vida do ser humano. O que que eu tenho de opção agora? Utilizar sim ou não um blush. Eu amo blush, eu acho que a gente fica chiquérrima. E eu vou utilizar esse blush aqui, ó. Que é o blush sem iluminador, tá? Vou pegar aqui um pouquinho. E eu vou dar um sorriso. E eu vou passar na maçã pra trás. Ó. Dá um ar de saudinha. De novo. E o blush, ele fica mais ou menos entre o pó escuro e o iluminador. Ele faz meio que a junção dos dois, tá? E ó, gurias, eu gosto de blush. Deu pra ver, né? Eu acho que a gente fica com uma cara de tão saudável. Parece que queimou do sol. Vamos pro olho preto, coração. Vamos utilizar esse pincel. Depois eu posso recapitular os pincéis com vocês, tá? Vamos utilizar esse pincel aqui, ó, que é o pincel de sombra. Ele é um pincel mais molinho. E nós vamos começar esfumando com Cinnabar. Posso contar um segredinho pra vocês sobre olho preto. E o segredinho sobre olho preto é: nunca comece um olho preto com sombra preta. Esse é o principal segredo do olho preto, tá? Se você começar com sombra preta, não vai ficar bom. Então, nós vamos começar com a Cinnabar para fazer um fundinho. Então, vamos pegar a Cinnabar. Vamos fazer aquele esfumado de côncavo que a gente já sabe fazer, que nós já estamos profissa. Ó. Deixa eu colocar aqui o espelho para eu conseguir ver, me ver no espelho. E não atrapalhar vocês aí na câmera. Aí, ó. Eu posso ou abrir bem o olho para minha pálpebra ficar bem aparente, ou dar uma erguidinha com a mão. Se tu vai erguer com a mão, lembra que a tua mão produz oleosidade, calor. Então, se tu vai mexer na tua pele, quando tu já tá maquiada, bota sempre a pontinha do teu dedo no pó translúcido, que daí não vai tirar. Daí tu pode apoiar. Porque senão, às vezes, fica o dedo desenhado. Ó, tô depositando o marrom na pálpebra. E ó, gurias, aqui não precisa ter medo de errar, porque depois nós vamos cobrir com o preto. Então, limpa o pincel aqui e sobe no teu côncavo, só esfumando, leve. Nós vamos fazer o fundo da nossa sombra. Então, eu posso chegar até aqui dentro na minha pálpebra móvel. E eu vou fazer todo o contorno do meu côncavo, ó. Lá em cima. Ó, aqui dentro eu termino na altura da minha pálpebra móvel, ó. Eu pintei tudo de marrom, ó, gurias. E fiz o contorno aqui em cima. A única coisa que eu tenho que cuidar é para não ficar marcado aqui em cima. Então, pegou muito produto, limpa o pincel e varre.
Essa sombra, gurias, é muito pigmentada. Eu peguei um pouquinho e olha só. Então, eu quase peguei demais. Vou limpar o meu pincel aqui. Pra dar uma esfumadinha, ó. E aí, ó, aqui onde eu botei o dedo com o pó translúcido, eu vou tirar. E aí, eu vou iluminar. Então, bem lá perto da minha sobrancelha agora, eu vou iluminar. Eu gosto de pegar outro pincel pro iluminador, tá? Eu acho que quando a gente utiliza pincéis diferentes pro iluminador, ele fica mais bonito. Então, agora eu vou iluminar aqui, ó. Embaixo da parte alta da minha sobrancelha e vou descer. Deixem para passar o iluminador depois da sombra marrom, porque aí ele ajuda a esfumar essa linha que fica. Vou fazer do outro lado agora, tá? Pega a Cinnabar de pezinho, dedinho no pó translúcido, dou uma erguidinha aqui no meu ossinho, deposito a Cinnabar na pálpebra móvel, limpo o meu pincel na pálpebra móvel e subo com ele só sujinho, marcando toda a extremidade do meu côncavo, ó, até quase encontrar a sobrancelha. Vou deixar só um espacinho para ser o iluminador. Tira o pó translúcido que ficou aqui. Troca de pincel se tu puder, se não limpa muito o pincel, para daí pegar o iluminador e iluminar no arco da sobrancelha. Confere se as duas estão escuras iguais. Pronto. Essa sombra Cinnabar desse jeitinho assim esfumadinha, pode ser uma maquiagem do dia, pode ser uma maquiagem, por exemplo, tu pode trabalhar assim, e se tu tiver uma pele impecável e tu tiver um evento de noite, tu pode só fazer um olhão preto. Então, esse fundo aqui que nós fizemos é o fundo que a gente faz para todas as maquiagens, né? Agora, tô trocando de pincel. Olha só, utilizei 3 pincéis para sombra, tá, gurias? Utilizei o pincel de sombra com a Cinnabar. Utilizei o pincel de corretivo para passar o iluminador embaixo. E tô utilizando agora o pincel de precisão para esfumar o marrom aqui embaixo, ó. Próximo da raiz dos cílios, para dar continuidade à minha maquiagem de cima, ó. Então, eu tô fazendo um esfumadinho marrom na raiz debaixo dos meus cílios. Do outro lado. Ana, pode ser o pincel que eu usei em cima? Pode. A única questão é que o pincel que tu usou em cima, ele é um pincel mais aberto. Algumas vezes a pessoa vai esfumar aqui e fica muito largo. Esse é um pincel de precisão bem fininho e firme. Então, ele é melhor para isso. Eu adoro essa sombra assim, adoro, acho lindo. Mas a proposta hoje é olho black. Ó, gurias, a gente já passou na nossa pálpebra marrom. Pro preto grudar e pro preto ficar preto de verdade, nós precisamos utilizar o Prime Potencializador de Sombra. Esse Prime, ele faz o produto grudar e não cair ao longo do dia, faz com que a sombra não se deposite nessa voltinha. Essa aqui é uma estratégia maravilhosa para quem tem pálpebra mais flácida, que às vezes o produto deposita nas pálpebras, vocês já viram? Pessoas com aqui assim a pálpebra com sombra ou caído na bochecha. É falta disso aqui. E ele também potencializa a cor. Então, se vocês conhecem maquiadoras, às vezes elas querem fazer um ponto de luz ou uma sombra mais colorida, é excelente. Então, agora,
o prime de sombra e é uma gota. Nós vamos passar em toda a pálpebra móvel. Nós não vamos subir aqui nesse ossinho. O preto nós vamos depositar na pálpebra móvel. Então, isso aqui nós só vamos colocar na pálpebra móvel. Tu pode aplicar com o pincel de corretivo, que ele é um pincel específico para coisas cremosas, ou com o dedo. Só que com o dedo, às vezes, lambuza. Então, eu vou pegar o pincel de corretivo e vou fazer bem aqui o corte do meu olho, ó. Toda a pálpebra móvel. Não espalha muito, aplica e deixa. Deixa ele molhadinho, tá? Aplica e deixa. Do outro lado, eu já vou fazer dos dois lados junto, tá? Ó, aplica o primer de olhos. Ele parece uma colinha, tá, gurias? Só que a sombra ganha uma intensidade aqui em cima. Então, quando a gente faz um olho preto, a gente quer que seja preto e não acinzentado. Então, tá aí. Agora, eu venho com o mesmo pincel de sombra que eu utilizei a marrom. Pego a sombra preta, pego com vontade. Pego a sombra preta lá na paleta. E venho aqui, ó, gurias, deposito, ó. Eu não esfrego, ó. Eu não quero que o preto caia na minha bochecha. Eu deposito. Olha como gruda. Gruda, 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 gruda tudo. Porque eu tenho o primer ali, ó. Então, primeiro que o nosso preto é preto de verdade. E segundo que com o primer gruda muito. Então, eu só deposito no meu olho, ó. Vou fazer do outro lado. Calma que não vai ficar assim. Deposita em toda a pálpebra móvel. Agora, não sobe no côncavo. Preto de verdade, olha, gente. Daí, limpa o teu pincel do preto. Limpa o teu pincel do preto. E agora, nós precisamos fazer uma transição entre a cinnabar e a preta. Nunca na maquiagem pode ficar essas linhas, ó. Nunca. O que nós vamos fazer aqui no meio? O que nós temos de cor dentro da Mary Kay entre o preto e a cinnabar? Sombra expresso. A sombra expresso é que vai fazer a ligação dessas duas cores. Então, nós vamos pegar um pouquinho de sombra cinnabar, de sombra expresso, bem pouquinho, e vamos vir nessa linha entre o marrom e o preto, e vamos retirar a linha, gurias, ó. Bem leve o pincel, e eu vou fazer essa linha sumir com um movimentinho de vai e vem. Na maquiagem, eu não quero essa linha. Eu vou fazer uma cor entrar na outra. Vou fazer a transição. Provavelmente que o pincel vai sujando de preto. Então, tu tem um guardanapo ou um paninho ali para ir limpando, tá? E vai ir tirando essa linha. Tira o excesso. Quiser puxar um pouquinho a pálpebra, tu pode. Se tu for esfumar, esfuma para baixo, não para cima. Porque tu não quer que o preto sobe. Então, se tu vai varrer, varre para baixo. Tu vai tirar a linha. Então, tu não vai esfumar no meio do olho. Tu vai esfumar só na linha. O meio do olho eu quero que fique preto mais escuro. Mas a linha eu não quero que fique marcada. Vai cuidar para não descer aqui muito preto, tá? Senão o olho fica caído. Se descer, tu limpa com um cotonete ou com o próprio pincelzinho sujo de base, ó. Olha a diferença de um olho e do outro, ó. O marcado e o esfumado. Olha que diferença que dá.
Então, agora eu vou esfumar desse outro lado. Como que eu faço? Pincel bem limpinho, com um pouquinho de sombra expresso, que é uma cor que fica no meio das duas. E eu venho aqui fazer a transição entre uma e a outra. Movimento de vai e vem ou movimento circular, sempre tirando o excesso do pincel. Delicadeza para fazer um olho black. Aonde tem o primer, vocês percebem que ela gruda. E aonde não tem o primer, ela fica mais esfumada. Então, o primer ajuda muito a fazer essa transição do preto para o marrom sem deixar marcado. Ou deixando menos marcado, no caso. E é paciência, gurias. É movimentinho de vai e vem ou movimentinho circular e limpa o pincelzinho. Esfumou bem, confere ali do lado se a tua sombra não caiu. Às vezes a sombra preta, ela escorre um pouquinho mais, ó, a minha escorreu um pouquinho. Daí eu dou uma limpadinha aqui com o próprio pincel sujo de base, ó. Sem fazer corte marcado. Então, se eu limpar e ficou ali marcadinho, eu pego e dou mais uma esfumadinha agora, ó. Pronto. Ó, gurias, olho pretão. Lembra de chegar bem perto da raiz dos cílios, né? Agora, eu tenho a opção de fazer o olho todo preto ou fazer um ponto de luz na parte interna. Eu acho incrível, tá? Eu não me gosto de olho muito preto, então quando eu faço um olho preto, eu gosto de pôr um ponto de luz. Sombra BIM é maravilhosa para isso. Vocês estão comigo ou vocês querem que eu espere um pouquinho? Estão ainda esfumando? Eu espero um pouquinho, não tem problema. Ai, cada olhão que eu tô vendo daqui, gente. Ó, sombra BIM, eu posso vir aqui e colocar ali dentro, ó. Posso pôr só na curvinha. Ou, se você gosta, pode deslizar um pouquinho para cima no canto interno. Para abrir um pouquinho mais o olhar, tá? Na curvinha todo mundo vai colocar. E daí, de forma opcional, se alguém quer subir um pouquinho mais para cima do escurinho ali, ó. Cuida para não passar o pincel sujo em cima dessa clara. Pronto. Ó, pra mim, olho preto tem que ter o cantinho claro e o arco da sobrancelha também bem iluminadinho. E olho escuro precisa de uma sobrancelha bem feita. Porque chama muita atenção pro olho, a sobrancelha precisa estar desenhada. Então, agora vamos pra sobrancelha. Deixa ali para depois nós delinear. Vou fazer o contorno da minha sobrancelha com o lápis. Eu utilizo Dark Blonde. Vou contornar a parte de baixo da minha sobrancelha. Dando ênfase para a subidinha aqui. E vou fazer por cima, ó, gurias. Esse pincel, esse lápis de precisão para a sobrancelha,
É fantástico, porque ele tem essa ponta bem fina. A Mary Kay tem também, para você que gosta de conhecer produtos, o lápis de apontar, tá? O lápis de apontar, ele dá um aspecto mais esfumado para a sobrancelha. E o pincel retrátil dá um aspecto mais marcado. Olha como a minha sobrancelha fica marcadinha. Eu posso preencher aqui dentro com esse mesmo, eu posso preencher com o lápis ou eu posso preencher com o gel de sobrancelha. Eu amo o gel de sobrancelha. Então, eu vou contornar a outra e depois eu vou preencher as duas. Olha, sempre bem pra cima, dá uma forçadinha na sobrancelha. Contorna embaixo. Faz a medida toda. Se alguém tem dúvida da medida da sobrancelha, é assim, ó. Canto da boca, canto do nariz, canto da sobrancelha. Aqui ela deve começar. Aonde que ela deve terminar? Canto do nariz, canto do olho, canto da sobrancelha. Então, se ela não vai até ali, a gente faz ela aí, né? A gente reproduz. Geralmente as pessoas ou faltam um pouquinho na frente, ou falta um pouquinho lá no final. Ó, então eu só contornei em cima e embaixo da minha sobrancelha. E para você que é cliente, e para você que é consultora também, essa inclusive é uma forma econômica. Porque quando eu só contorno, o lápis dura muito tempo. E aí o preenchimento eu faço com o gel. Então, pega o gel e preenche dentro, ó. Ele parece uma máscara de cílios, só bem mais líquida. Ele vai dar volume pro pelo, cor e fixação. Tu vai pentear e o teu pelinho vai ficar o dia inteiro no lugar. Tu pode ir até no tsunami. Tem 3 cores, então tem uma que combina com a raiz do cabelo de cada uma das pessoas. E existe um transparente também. Então, se, por exemplo, tu não quer cor, minha sobrancelha já é escura e tal, mas eu quero manter ela no lugarzinho, tu pode utilizar o transparente. Ó, agora começa a abrir o olho. Não, olho black precisa de conjunto. Não adianta. Agora nós vamos delinear. E assim, ó, gurias, quando a gente faz o olho preto, o delineado tem que ser bem preto, senão ele não aparece. Então, eu vou utilizar delineador em gel. Eu vou mostrar tudo que a Mary Kay tem de opção, tá? Para um delineado. Daí, as pessoas sempre podem optar por aquilo que elas gostam mais. A Mary Kay tem 4 opções de delineados. Delineador em gel, delineador em lápis retrátil, delineador em caneta e delineador em lápis de apontar. Então, existe um delineador perfeito para cada pessoa, tá? Eu gosto demais do delineador em gel, ele é muito pigmentado. Nenhum deles sai com água, tá, gurias? Então, pode usar bem tranquilo, pode ir na festa, no casamento, chorar, tudo. O delineador em gel, ele vem com um pincelzinho. Só que o melhor é esse pincel chanfrado, assim, ó. Esse pincel duo. Um lado ele é de sobrancelha, né? E o outro lado ele é assim. Então, tu pega ali a quantidade, pouca quantidade, e ainda tira nas laterais assim, ó. Ó, vocês querem uma dica maravilhosa? Vou dar pra vocês. Pega o produto e aperta o pincel assim, ó, com o produto já. Que o produto vai fazer ele ficar mais fino. E uma dica é, o teu pincel de delineador nunca lava. Quanto mais duro ele tiver, melhor para aplicação. Ó, agora ele ficou bem estreitinho, super estreitinho. Daí a aplicação fica mais bonita. Venho aqui, pego. Eu sempre escolho a pontinha mais fina para fora.
Vou começar de fora, a pontinha mais fina fora. Vou começar de dentro, a pontinha mais fina dentro. A pontinha mais fina é a que encosta antes na pele. Então, como eu vou começar de fora, eu dou uma leve puxadinha. Coloco a pontinha fina e puxo. Agora, volto de novo dentro. Ó, bem rente aos cílios. Dei uma borradinha ali embaixo, ó. Tem que tirar enquanto tá molhado, ó. Senão ele não sai. Então, só pega uma pontinha de alguma coisinha aqui e empurra pra dentro. Pra ele subir. Pronto, já saiu. Agora eu vou contornar o outro lado. Tira o excesso das laterais, pega pouco produto, quem estiver fazendo com o delineador em gel. Dedinho no pó translúcido, dou uma puxadinha. Não existe certo e errado começar de dentro ou começar de fora, é questão mesmo de habilidade e gosto, tá, gurias? Delineia em cima. Bem lindinha. E delineia embaixo. Ó, eu tô usando delineador em gel embaixo também, tá? Eu dificilmente uso dois produtos. Se eu uso gel em cima, eu uso gel embaixo. Se eu uso caneta em cima, eu uso caneta embaixo. Se eu uso lápis em cima, eu uso lápis embaixo. Fora da linha d'água. Eu gosto de fechar o meu olho na lateral redondinho, ó. Eu gosto de fechar aqui dentro. Fica super bonito, ó, bem fechadinho aqui dentro. Faço o Vzinho e gosto de fechar aqui fora. Mas é questão de gosto. Mas eu não gosto de puxar gatinho. Acho que não combina com o meu olho. Gente, vamos pra onde hoje? Que terrível, né? Vamos dormir. Agora eu vou passar um pouquinho do marronzinho em cima aqui do delineado de baixo, tá? Hoje é mais difícil, né, gente? Geralmente é mais fácil tudo isso, né? Mas é que você já tem um profissional. Agora, gurias, vou dizer pra vocês que um olho assim merece uma máscara de cílios potentíssima. Então, arrasa na máscara de cílios, tá? Eu vou utilizar Ultimate e Lunch Love, as duas. Primeiro o Lunch Love e depois o Ultimate. Vocês sabem que para os cílios ficarem maior, vocês podem passar pó translúcido? Já ouviram isso? Tu passa a máscara de cílios, passa o pó translúcido na máscara, nos cílios úmidos. O que o cílio vai fazer? Vai grudar o pó translúcido, então ele vai aumentar.
e depois tu passa a máscara de cílios em cima de novo. Dobra o tamanho do cílio. Então, quem quiser hoje, já que não tem um cílio postiço aí, fazer um cílio maior, faz isso. Passa uma máscara de cílios, pega um pouquinho de pó translúcido, pode ser no dedo mesmo, e passa aqui, ó. Ó. Ele vai agarrar o pó translúcido. Daí vem e passa a máscara de cílios em cima de novo. O cílio fica muito maior. E fica bem separado, gurias, o cílio, quando vocês fazem isso com o pó translúcido, tá? Porque ele seca o cílio. De novo, vou passar o pó translúcido. Vocês viram que tem uma moda agora de um delineado vaquinha? Nem viram, aposto. É um delineado preto com bolinhas brancas. Faz um delineado largo e daí com o pincel bege, branco, faz as bolinhas. Nossa, que cilhão. Passa nos cílios de baixo. E daí agora eu vou passar mais uma camada da outra máscara de cílios, né? Porque eu não sou obrigada, hoje tem que ir na balada. Quando tudo voltar ao normal, nós vamos ser as mais bonitas das festas, porque o que nós treinamos maquiagem nesse momento... Cílios arrasadores, baby. E agora, para fazer o olho gritar no olho black, lápis bege. Gurias, isso aqui é fundamental, viu? Quando a gente faz um olho preto, fundamental iluminar a parte inferior da pálpebra. Então, poderia ter sido passado antes, né? Mas a Mamis esqueceu. Dá uma puxadinha e passa na parte molhadinha do olho, na linha d'água. Como a gente passou já o escuro, acaba sujando um pouquinho, daí limpa e passa de novo. Quem não tem, pode passar corretivo, só que arde pra caralho. Opa, falei uma palavra que não deveria. E aí, um batom, tá? Não existe certo e errado. Quando tu usa um batom, um olhão preto, tem que usar um batom nude. Não existe isso, tá? Fica muito bonito esse olho com batom vermelho. Não tem isso de, ai, tem que usar um claro. Mas, se você gosta, você pode utilizar um batom claro, porque tu já tá com bastante informação nos olhos, né? Eu tô com a minha boca ainda um pouquinho molhadinha do bálsamo. Eu vou fazer um contorninho com o coral, tá? Só pra contornar minha boca.
Lip tint coral. Olha, gurias, um olhão com uma boca coralzinha. Gente, o que é os cílios dessa Isabelle? Só pode ser de mentira. Não, gente, não pode. E agora, eu vou passar aqui em cima da minha boca um pouquinho de Talpidetes. Só pra dar uma apagadinha no coral, tá? Gente, tô me achando muito linda. Tira a tiarinha, porque tiarinha não combina com essa maquiagem. Bate o cabelo. E posta uma foto, já que não dá pra sair e arrasar com essa maquiagem.